respira, fala, come, dorme coronavírus, né? Isso é um assunto que está deixando todo o país preocupado, todo mundo preocupado, e em Paulo Afonso não é diferente, né? Com os 4 casos suspeitos, né? Com a doença. E aí a gente resolveu convocar a imprensa exatamente para esclarecer todos os pontos e todas as dúvidas pertinentes. Não só a questão da saúde, mas também agora com o decreto que foi publicado hoje, com a questão da suspensão das aulas, né, pelo menos até dia 20, enfim, e com a questão também dos programas da rede socioassistencial. Então a gente vai organizar aqui, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas, né, que acharem pertinentes, e o secretário, com a equipe, tá aqui, a equipe da Vigilância e Saúde está aqui, a atenção básica, né, a equipe da educação, a equipe da sede também, tem o pessoal aqui, e fiquem à vontade, né? O tema aqui que a gente vai abordar, como eu disse, coronavírus, né? A gente deixa bem claro. E aí vamos só organizar a questão das perguntas, quem faz o quê, certo? Querem começar as perguntas? Querem que Guiarone faça um apanhado geral? Uma síntese. Pronto. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma situação um pouco excêntrica essa, principalmente porque a gente está discutindo uma pandemia hoje no mundo todo, e Paulo Afonso, infelizmente, parece que está entrando nessa roda. De qualquer sorte, o prefeito Luiz de Deus, junto com a Secretaria de Saúde, resolveu tomar providências o mais rápido possível para evitar que haja uma disseminação desse vírus em nossa região. Notar o seguinte: Paulo Afonso é uma cidade limítrofe, de fronteira, 4 estados estão ligados a gente. Desses 4 estados, Pernambuco já decretou a emergência sanitária, certo? E daí ela faz divisa com a gente. A Bahia, a qual nós pertencemos, tem 8 casos. Alagoas também tem. Então, nós estamos no epicentro do deslocamento do vírus. Em virtude disso, e em virtude de que a história recente mostra que quem não tomou providências no sentido de prevenção está pagando um custo muito alto, social, com várias mortes, vários problemas de finanças, enfim. E em virtude dos erros que foi cometido pelos outros, principalmente pela falta, o descaso que foi dado no primeiro momento de ser apenas uma gripe, como foi dito, eu acompanhei tudo desde o início. Foi dito que era uma gripe, mas uma gripe não sofre a mutação, o vírus da gripe não sofre a mutação que esse coronavírus está sofrendo. Agora mesmo, eu estava vendo aqui, a OMS acabou de alertar que eles estão atacando, que esse vírus está atacando as crianças na Europa. Então, não é mais um simples caso de gripe, como algumas pessoas querem crer, mas trata-se de um problema sério de saúde pública. E que, nesse caso, o nosso prefeito foi alertado e tomou as providências que deveria tomar. Notar que a Secretaria Municipal de Saúde, através da sua vigilância sanitária, na pessoa da enfermeira Micheline, na pessoa de Júlia, a enfermeira Júlia, na pessoa da enfermeira Jaqueline Varna, de Nídia, e de toda a equipe da Secretaria de Saúde, coordenada pela subsecretária Nildes, foi formulado um plano de contingência contra o coronavírus na sua forma mais incipiente. Ou seja,
estamos agindo na prevenção, bloqueando antes que cresça. E o start disso, ou seja, o início desse cuidado, começou na quinta-feira passada, quando a gente foi alertado para um caso no Hospital Municipal de Paulo Afonso. A pessoa viajou com outro que veio da Itália, certo? Fez um deslocamento de ônibus aqui no Brasil, mas ao lado de uma pessoa que veio da Itália, e nos procurou no HNPA para verificar se estava ou não com o coronavírus. Aquilo foi um alerta. Graças a Deus, hoje saiu o resultado, e note que a data de cadastro está aqui no documento do Governo do Estado da Bahia, Laboratório Municipal de Referência Regional de Paulo Afonso, Laboratório Central, certo? A data é dia 12/3, para não ter nenhuma dúvida que isso foi enviado no dia 12/3, ou seja, na quinta-feira, como falamos, como foi levantado por muitas mídias, se isso era verdade ou não. O município tomou as providências. E graças a Deus, esse primeiro caso consta aqui que não foi detectado, então está negativado. A pessoa está liberada do seu isolamento. No entanto, tivemos mais 2 casos, certo? 2 irmãos, é isso, Michel? 2 irmãos. Note o seguinte, eu gostaria de deixar claro o seguinte: a vigilância, tomando como base a questão da particularidade de cada um, ou seja, a questão privada de cada um, certo? Não divulga os nomes, não diz quem são, nem diz se é adulto, se é criança ou se é idoso, não vai dizer isso. Não adianta perguntar, porque nós não fornecemos, por questões de ética, essa informação, certo? Não adianta insistir nesse sentido, porque não vamos falar. Que fique bem claro isso, é ética, certo? Então, são 2 casos que chegou da Itália recentemente e que apresenta os sinais e sintomas. Estão em isolamento doméstico. E note o seguinte: quando a vigilância coloca isolamento doméstico, significa que a pessoa não pode sair. É um caso de saúde pública. Entrou em isolamento doméstico. A vigilância começou a acompanhar o caso. A atenção primária de saúde, os PSFs começam a acompanhar o caso, a pessoa não pode sair de casa. É isso que diz a portaria que o governo federal instituiu, publicou o ano passado, e é isso que diz esse decreto hoje do nosso prefeito. Por que o decreto? Exatamente para dar mobilidade à Vigilância em Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde em cuidar desses casos e cuidar das barreiras sanitárias e ter um acesso mais fácil a compras de alguns medicamentos, equipamentos que se faz necessário, sem a burocracia das licitações. É necessário dizer também que só é permitido comprar no combate à pandemia que está instalada no mundo todo. Então, nós resolvemos pagar o preço da prevenção, do excesso. Por quê? Porque esses 2 casos podem ser os 2 casos iniciais de Paulo Afonso, como também pode ser o final, mas isso a gente não sabe. É necessário dizer que na Itália começou assim como começou em Paulo Afonso, ou começou assim como começou em São Paulo, e começou a crescer. E o crescimento é exponencial. É um negócio impressionante. Se os senhores jornalistas, senhoras que estão aqui presentes, verificar as notícias hoje de São Paulo, o governador Dória acabou de decretar que os servidores com mais de 60 anos estão indo para casa, estão ficando em casa. Que o serviço de transporte teve mudanças. Isso por quê? Porque a coisa lá é uma disseminação comunitária. Ou seja, não tem começo, nem meio, nem fim. E São Paulo está tomando as providências, na minha opinião, tardiamente. Então, quando a gente toma essas providências no sentido de prevenir, é melhor prevenir do que remediar.
nós temos cuidado com a saúde pública do município de Paulo Afonso. Amanhã mesmo vai ter uma reunião com alguns municípios da região, para que Paulo Afonso mostre um plano e eles adotem algumas medidas semelhantes da gente. Começamos com barreiras sanitárias na rodoviária. Vamos para o aeroporto. E se for necessário, dependendo de como se desenvolver essa epidemia, certo? Nós vamos fazer barreiras rodoviárias. No Barriga, Malhada Grande, entrada de Paulo Afonso na Ponte Metálica, entrada de Paulo Afonso vindo de Glória Rodelas, certo? E também na PA4. Então, estamos cercando Paulo Afonso da melhor forma que nós podemos cercar. E veja que o nosso efetivo dentro da Secretaria de Saúde é pequeno, mas estamos nos desdobrando. Para aqueles que não sabem, nós estamos trabalhando sábado, domingo, feriado. Esse sábado trabalhamos, no domingo trabalhamos e estamos trabalhando. Então, essa é uma pincelada geral do assunto. E eu estou à disposição, caso tenha perguntas. Secretário, como os hospitais têm se preparado estruturalmente, caso venha a ser confirmado algum desses casos? Haja vista, algumas cidades também já têm suspeita, por exemplo, Jeremoabo já tem a sua primeira suspeita. Caso venha a ser confirmado lá também, esse paciente pode vir para cá, como é que tem sido a estrutura? Bom, Paulo Afonso é o polo da região, certo? Da micro-região. Paulo Afonso, como polo de micro, tem que receber esses pacientes. Então, como é que nós nos preparamos? Foi por isso que foi feito o decreto de emergência sanitária. Paulo Afonso é polo de micro. Então, nós temos 8 cidades no nosso entorno que dependem da gente. Então, o que ocorre? Nós não temos uma UTI, por exemplo, funcionando, certo? Mas temos uma UTI com 96% pronto. Amanhã, adiantando esse processo, estamos indo a Salvador até o almoxarifado central para retirar os equipamentos da UTI no dia 18. Chega dia 19. O tomógrafo vai começar a ser instalado essa semana, lá na UTI. Então, a tendência é que até o final do mês nós tenhamos a UTI preparada para receber as emergências. No momento, a gente não tem UTI. Então, o que nós fizemos? Suspendemos todas as cirurgias do HMPA, cirurgias eletivas, certo? Toda a ala cirúrgica do HMPA está preparado para essa situação, bem como o centro cirúrgico do HMPA. Fora isso, solicitamos acesso àquele andar que está desativado lá do Hospital Maior de Souza, preparamos 5 apartamentos e vamos colocar até quinta-feira mais 10 leitos para essa emergência. Então, o isolamento hospitalar está garantido no município de Paulo Afonso. O que nós não temos é UTI, mas estamos nos preparando para até o final do mês termos a UTI, ser inaugurada a UTI no município de Paulo Afonso. Secretário, se um paciente aqui em Paulo Afonso ou na região for constatado que ele tenha coronavírus e ele vai precisar de um equipamento de respiração, o Hospital Maior de Souza, o Hospital do BTN, tem esse equipamento para fazer essa respiração? O NAI tem e sem ter UTI? Sem ter UTI. Lá no HMPA, quando eu assumi a gestão, nós adquirimos 5 respiradores, certo? Temos que lembrar que a UPA tem equipamentos nesse sentido. Então, qualquer coisa, a gente pede licença ao Ministério da Saúde e usamos os equipamentos da UPA, que tem os respiradores, tem os ventiladores. E tem também os equipamentos de urgência, a UPA tem. Então, com relação a isso, a gente não vai ter esse problema. Temos condições de ter uma reanimação tanto no HNAS quanto no HMPA, sem problema nenhum. Alguém mais? Mais alguém? Nesse caso, qual a orientação do senhor aos alunos, pais, professores, nesse período de paralisação? Que fiquem em casa. Fiquem em casa, sempre lavando a mão, evite contato com o público externo, evite aglomerações,
As feiras, por exemplo, evitem aglomeração de feira, de mercado, enfim, vão aos bancos nos horários mais estendidos possível, certo? Enfim, mas o cuidado essencial, o que é? É o álcool gel. Tem que lavar as mãos. Aí vamos dizer assim, mas não tem álcool gel. Lava a mão. Lave a mão. É só lavar a mão, certo? E tomar cuidado exatamente para não se expor. Eu iniciei falando que hoje a OMS alertou por causa das crianças. Então eu alerto os pais em casa, certo? No caso das crianças. Tem que tomar cuidado com as crianças. A gente não sabe o que está vindo aí. A gente não sabe se a gente está no início ou se já acabou para a gente. Então, mas a gente precisa tomar as precauções, porque a gente está vendo um exemplo no mundo todo. A Europa hoje fechou as fronteiras. Fechou as fronteiras. Os Estados Unidos, os voos que iam para os Estados Unidos no Brasil estão rareados. 95% estão suspensos. Então, isso tudo é porque a coisa não é brincadeira, a coisa é séria. Certo? Aí a pessoa pode ficar pensando, aqueles assim, menos cuidadosos, eles podem ficar, não, isso é uma brincadeira, isso vai passar, não sei o quê. E não adianta pensar em teoria da conspiração. Não adianta. O fato é que hoje esse coronavírus sofre mutações e está matando pessoas. E a gente, como saúde pública, nós, como autoridade de saúde pública, autoridade sanitária, a gente tem que tomar as precauções para que a nossa população, se tiver que sofrer, sofra menos. É nesse sentido que a gente está trabalhando, é no sentido da prevenção. E olha o seguinte, que nós estamos estudando e acompanhando essa questão do coronavírus, há mais de 40 dias a gente vem acompanhando. Quando nós fizemos o nosso plano, faz uns... Pronto. No final do mês de fevereiro, nós finalizamos o nosso plano de contingência. Então, quer dizer, a gente vem, Paulo Afonso vem se preparando. Não é algo amador. Não é algo amador. Não é assim. Não, a gente vem se preparando, vem estudando. Essas moças aqui, todas presentes, da Vigilância em Saúde, estudaram, discutiram comigo, várias reuniões até 8 horas da noite, para que a gente pudesse fazer um plano de contingência para Paulo Afonso que permitisse minimizar os danos. Danos vai ter. Por isso a sociedade, a comunidade de Paulo Afonso e região precisa entender definitivamente que se não cooperar, não tem saúde pública que segure isso não. Não tem. Não adianta depois o vereador A, B, C ou D vir culpar o secretário ou o prefeito. Aí é se aproveitar de um momento de crise extrema. Certo? Tem que participar, todos têm que participar. Todos. Então foi por isso que a gente hoje sensibilizou, e o doutor Luiz já vem pensando nisso, e pedimos a professora para suspender as aulas, certo? Suspendemos as visitas aos hospitais. Para quê? Porque se ocorrer alguma coisa, os nossos hospitais vão ter gente disponível, vai ter medicamento disponível, vai estar tudo certo, para que a gente possa atender a essa demanda de necessidade. Secretário, essas pessoas que apresentaram, que estão sob suspeita, são da mesma família? Elas tiveram alguma proximidade uma com as outras? Duas pessoas são da mesma família. São duas, são da mesma. E as outras não tem nenhuma... Não, nenhuma relação. Então, o que acontece? Vejam que, seja de noite, de madrugada ou de dia, a nossa vigilância está atenta. Gostaria de salientar também o seguinte, quando eu decretei no fim do ano passado o sobreaviso para os cargos comissionados, houve uma celeuma geral, houve aquela coisa toda, a população e alguns órgãos de imprensa não entenderam. Amanhã eu vou fazer a mesma portaria. Os cargos comissionados vão ficar de sobreaviso. Por quê? Porque a gente tem que ter os profissionais na ponta e nós temos que ter a administração trabalhando. Por quê? Precisa de carro para levar, para trazer, para acompanhar um caso.
precisa acompanhar um caso lá no sítio do Lúcio, que Deus queira não ocorra. Mas se precisar acontecer, a gente precisa ter uma estrutura administrativa mínima para, à noite, a gente poder ir lá. Certo? Então, tudo isso que está acontecendo, tá, de certa forma, a gente já vem treinando a saúde para isso. Certo? Então, ninguém está preparado para uma situação dessa. Ninguém. Certo? Nem os países mais desenvolvidos. Mas a gente está procurando minimizar os problemas. Secretário, a Roberta Nogueira, ela pergunta aqui se o senhor pode responder a respeito da menina de 23 anos, se foi positivo ou negativo. Eu respondi no início, eu comuniquei... mas ela entrou aqui agora e fez a pergunta. Gentileza. Eu comuniquei no início que negativou. Foi negativo. Negativou. Não é... Nesse caso, o Paulo Afonso não tem nenhum caso de coronavírus. Por enquanto, não. Comprovado não? Comprovado não. A gente tem mais 3 casos sob suspeita. Secretário, com relação, por exemplo, a esse pessoal que está na linha de frente, né? A gente não estava preparado para isso, mas a gente tem profissionais que estão aí, né, de frente, né, todo dia, como o senhor está. Esse pessoal tem sido preparado de que forma? Bom, aí eu vou passar essa pergunta para a Micheline. Ela pode responder para você. Então, a gente, como ele falou, né, desde final de fevereiro que a gente vem estudando sobre o caso. Então, a gente vem realmente se aprimorando em relação ao coronavírus e a gente vem se atualizando diariamente. Então, a gente todos os dias vai se atualizando de acordo com novas informações e vai atualizando também os nossos profissionais. Então, assim, é um trabalho intenso, né, da nossa equipe, porque todos os dias o Ministério da Saúde lança notas, né, lança notas técnicas e a gente está o tempo todo atualizando e passando as atualizações. Então, é um estudo mesmo entre a gente, discussão com o secretário de saúde, discussão com outros profissionais de saúde, e dessa forma a gente vai aprimorando. Só complementando, nós fizemos quantas capacitações lá na Secretaria? Já fizemos a capacitação com os profissionais enfermeiros, fizemos com todos os coordenadores da área de saúde. Amanhã temos outra capacitação com os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. E fazemos também as capacitações com outras equipes que procurem a gente. Tipo, se a educação procurar a gente pode estar fazendo como hoje, fizemos hoje na educação, com os diretores e coordenadores escolares. Então a gente está replicando, multiplicando. Até sobre a sua colocação, sobre o Ministério da Saúde, eu tenho acompanhado até a nível nacional e a gente tem visto que tem muitas informações desencontradas, na verdade, né? Muda muita coisa e a população está um pouco inerte, com medo e com razão. Eu queria saber de vocês, assim, tipo, porque tem gente, quando tiver coriza, quando a pessoa deve buscar o postinho de saúde, então ir para o hospital, até então para não superlotar, né? Até muito esclarecer isso que a gente passa para a população, porque o povo está aterrorizado e quer saber quando vai ao hospital, em caso de suspeita, até que a gente faz parte de fronteira, a gente não sabe contar a dimensão nos estados. Na realidade, as informações não é que sejam desencontradas, é porque elas são preliminares. Como é uma pandemia e a cepa é nova, nós temos diversas outras de coronavírus que não causam doença. Essa é a 7ª que causa. Então, todos os dias se aprende mais, se estuda e saem novos resultados. Por isso que os planos de contingências, eles são móveis. Então, eu não posso dizer uma coisa hoje e amanhã dizer que ela vai permanecer. Ela precisa mudar para que a gente contenha essa questão da pandemia. Então, assim, os sintomas que a gente indica é tosse, febre e coriza. Sintomas gripais, sintomas respiratórios. Todas essas pessoas devem procurar a unidade básica de saúde da família para fazer uma triagem, tá? Nem todo mundo que está gripado está com a cepa do corona. Então, aí os profissionais estão sendo treinados, como a Micheline acabou de dizer, para que dessa triagem eles esclareçam o caso, se é preciso testar ou se é uma sintomatologia de gripe mesmo, comum. Secretário,
Eu não estou vendo nenhuma mobilização dos prefeitos aqui da região. Eu estou vendo Paulo Afonso, até esse momento que eu vejo. Paulo Afonso vai ficar sendo a cidade que vai receber de Delmiro, de Alagoas, de Sergipe, aqui próximos, Glória, Santa Brígida. Como é que vai ficar essa movimentação? Porque eu não vejo até agora nenhum prefeito aqui se pronunciar, a não ser Paulo Afonso. Paulo Afonso vai receber também aqui no Hospital Maior de Jesus e no Hospital Municipal esses pacientes? Boa pergunta, Gil. No início, eu falei que nós somos polo de uma micro-região. São 8 cidades no nosso entorno que dependem da gente diretamente. No entanto, amanhã vai ter uma reunião na Secretaria de Saúde com os secretários de saúde dessas cidades, do nosso polo de micro, certo? Exatamente para que a gente possa traçar uma estratégia e saber o que eles podem oferecer para a gente. Está entendendo? Com relação ao estado de Alagoas, ao estado de Sergipe, ao estado de Pernambuco, nós não temos acesso a esses estados, certo? Se o prefeito, por exemplo, de Jatobá vier nos procurar, com toda a atenção do mundo, eu tenho certeza que o Dr. Luiz vai abrir as portas para que a gente possa conversar. É necessário dizer também, se eu não me engano, em Jatobá foi detectado o caso de um padre, certo? Um padre que veio da Itália recentemente e que já está em isolamento. Parece que já me deram informação que é negativada. Então, tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, secretário, a gente tem que ser... Eu fico preocupado. Sim. Eu veja bem, Santa Brígida não tem hospital. Isso. Glória não tem hospital. Isso. Macuru é muito pequeno. Sim. Essa região toda. Sim. Paulo Afonso vai suportar essa demanda, que não é só paciente Paulo Afonso. É por isso, Gil, que a gente precisava do decreto de emergência. Porque a partir desse decreto de emergência, a gente consegue apoio federal e estadual. Certo? Exatamente por isso. Se a gente não tivesse decretado, se o prefeito não tivesse feito a parte dele, certo? A gente estaria vendido nessa história. Respondi? Cíntia, a pergunta seria para a Cíntia. Em relação ao concurso, muitos paulo-afonsinos irão participar do concurso e querem saber qual a decisão, se o concurso vai ser adiado. Veja bem, licença. O concurso é uma área, digamos assim, judicial. Tem prazos que dá muito bem para a gente chegar até lá. No momento, nós não vamos responder, porque ainda tem todo o trâmite e até lá vai se fazer todo esse levantamento, entendeu? Então, diante disso aí, a questão da área administrativa e tal, mas até o momento não há nada que evidencie que haverá suspensão. Porque o concurso, tá certo? Ele é realizado sobre uma judicial, entendeu? Então o trâmite segue até porque para ter todo o processo, para ter alguma, enfim, suspensão, tem que entrar, né, com pedido à justiça. Então até o momento segue esse trâmite normalmente. Normal. Até o momento segue não há. E caso haja qualquer novidade, podem ficar tranquilos Deus. Que seremos o primeiro a comunicar. Com certeza que é um assunto de interesse também, não só de Paulo Afonso, né, mas nacional. Não há essa possibilidade no momento, nesse momento. Tá? A gente se Então, falou já isso. que você perguntou a Cíntia, temos umas demandas da sede, né, Cíntia? Sim, sim. No Já caso, tá o Bolsa Família, como o doutor Guilherme falou, do atendimento, eu vou tentar colocar nos 2 horários, para não acumular muita gente na recepção, que é em média de 70 a 80 pessoas por dia, o atendimento. Então eu vou colocar os 2 horários, uma parte pela manhã e a outra tarde, para não acumular muita gente. Nos CRAs e no CREAS, eu já cancelei os grupos de crianças, atendimento aos idosos, gestantes, também não vou atender, mas continua o atendimento normal. E o Estação Juventude também, os cursos, que adiou, o Senai, que ia começar hoje, de pedreiro e carpinteiro, também nós cancelamos. No momento, eu não posso falar das séries.
justamente para evitar essas aglomerações. Né? Porque hoje Se falou em escola, a gente se falou em escolas municipais, e as escolas estaduais, as escolas também particulares estão aderindo também à mesma decisão? É determinação da autoridade sanitária, a suspensão das aulas. Não é dado às escolas a alternativa de não aderir. Entendeu? Isso é saúde pública. Tem que ser atendido. É isso que diz o decreto federal e o decreto municipal. Doutor Guiarão, nas academias, a CM Neto em Salvador, a aglomeração, academias, veja bem, também vai. E provavelmente a gente vai chegando. Por isso que a gente suspende as aulas, vai observar o andamento, a evolução das coisas nessa semana, e a partir daí sim, vamos dizer que seja confirmado, espero que não, algum caso de coronavírus aqui. Aí a gente já parte para outra situação. Cada dia, como disse a Jaqueline, cada dia é uma realidade. Cada dia a gente muda o nosso plano de contingência conforme o coronavírus vai se modificando, vai se instalando, se instalar e assim por diante. Porque, doutor Guiarão, eu estava de longe sábado olhando a multidão que estava dentro daquele visual apertado. Não, isso daí, por exemplo, chega sexta-feira, vamos dizer que ocorra algum caso, que se confirme algum caso. Espero que não, de novo, sempre na esperança que não. O que a gente faz? Na quinta-feira ou sexta-feira, aí sim, a vigilância sanitária vai lá e isola o local. Os templos religiosos também, né? A mesma coisa. Veja que a Praça de São Pedro, no Vaticano, está fechada, certo? Veja que a Praça de São Pedro, a Catedral de Aparecida, hoje está fechada. Então, quer dizer, é a evolução da doença, certo? A gente não toma uma medida sem analisar a evolução da doença. Para isso existe um comitê de crise. Algumas programações já foram aí alteradas, por exemplo, o Moto Paulo Afonso, que foi adiado, outros eventos. Sim. Isso pode chegar também até ali o São João também? Não sei. Isso vai depender da evolução da questão do coronavírus, né? Porque o ponto alto da questão aqui é o seguinte, é proteção da população. Imediato. Né? O que se tem que colocar em mente que as medidas que estão sendo tomadas pelo prefeito Luiz de Deus, secretário de saúde, que é a autoridade básica, como eu disse, na questão sanitária, questão com a Secretaria de Educação e o atendimento da rede socioassistencial, é proteção da população para evitar, assim, tentar pelo menos evitar, né, que se dissemine a doença. Né? Essas medidas, como o Guiarão frisou bem no começo, elas são medidas protetivas. A gente não tem, quer dizer, temos 3 casos em estudo, um caso já deu negativo, mas é proteção da população para que depois, mais na frente, não se desespere, não haja aquele caos. E vocês da imprensa, aí eu faço até um chamamento, essa semana eu estava conversando com um colega de vocês, eu acho que tem um papel fundamental no combate fake news, sabe, da conscientização da população com relação ao que é real, ao que é verdadeiro, ao que realmente se deve ser passado para frente, sem gerar pânico, sem gerar o caos, porque assim, estamos, entre aspas, com controle, com plano de contingência, né? A administração pública tomando todas as providências, mas assim, o que a gente não pode nem precisa nesse momento é de um caos, que a população fique desesperada. Por isso que há sempre uma preocupação de estar municiando a imprensa e a própria população através das redes sociais e dos canais, né? Para que exatamente não haja esse pânico, esse desespero. O caso é esse, a situação é essa, então a gente está sem contato. Vocês, enquanto imprensa, eu acho que, como vou dizer de novo, tem um papel fundamental, a rádio especialmente, aliás, todos os veículos, né? Eu acho que o impresso, o falado, e principalmente aqueles, né, de internet que tem até maior alcance, eu acho que cumpre esse eu acho que tem um dever, e eu, enquanto jornalista, também peço isso a vocês, esse dever de acalmar e de propagar aquilo que realmente é positivo, que é o quê? Se proteja, vamos lavar a mão, a eficácia é o quê? Lavagem das mãos, álcool gel, fala para o pessoal ficar em casa, façam esse papel também, disseminadores do bem, disseminadores das boas notícias, no sentido de proteção. Eu acho que isso é fundamental, é primordial. E outra
coisa, vocês observam que qualquer dúvida que vocês tenham, como eu estava falando hoje na rádio, quais são os órgãos oficiais que podem propagar isso? A Prefeitura através da ASCOM e a Secretaria Municipal de Saúde. Então isso já evita muitas especulações como estava ocorrendo esses últimos dias, como disse Verusca. Essas fakes é que aterroriza, amedronta, gera pânico. E isso é um desserviço à sociedade como um todo. E é isso que o município não quer que ocorra. Então, na questão preventiva e protetiva, aqui estamos nessa coletiva hoje, para o bem-estar da comunidade Paulo Afonso e até da região. Isso é importante. O que foi cancelado até o momento diante dessa situação? Apenas o Moto Paulo Afonso, um primeiro evento que iria acontecer, que era o Festival do Leite e os Luais. No momento estão cancelados. Tá? Questão de concurso, a gente já falou. Então, nesse momento, oficialmente, esses 3 eventos que eu acabei de citar. Qualquer outro comentário é fake, é mentira. Repito, Moto Paulo Afonso. Por quê? Além da situação do coronavírus, nós íamos ter pessoas não só do Brasil vindo para o Paulo Afonso, mas de várias partes do exterior que estão presentes. Então, mais do que necessário o cancelamento. O outro evento, que era o Festival do Leite, então poderíamos ter pessoas também de outras regiões. E assim, essas aglomerações que a gente sabe que está acontecendo. E ele se dissemina muito rapidamente. Agora, cada dia é um novo dia. Isso. A gente não é detentor de toda a verdade, até porque a doença é muito nova. O mundo está conhecendo o Covid-19, não o coronavírus, né? Mas o Covid-19, essa mutação desse vírus, né? Sarine, corre se eu estiver errada, porque é tudo muito novo. O mundo está vivenciando dia após dia. Hoje é um dia, amanhã, obviamente, será outro dia, com outras questões, com outras colocações, enfim. Aproveitando agora sobre o período letivo, as aulas estão sendo suspensas e caso precise aí de mais um... Caso precise aí de mais um prazo para suspender as aulas, como é que fica aí a questão do período letivo? Vai ser compensado lá na frente? O ano letivo é programado baseado numa portaria. E a gente faz isso em consonância com o Conselho Municipal de Educação, que inclusive está presente discutindo conosco. E aí o que nós pensamos? Nós vamos garantir, porque é obrigatoriedade da educação, garantir os 200 dias letivos e as 800 horas mínimas para esses alunos, mas no momento, como foi dito, o primordial, o essencial é garantir a segurança dessas crianças, jovens e adultos que estão nas escolas. Nós vamos fazer o quê? Nós estamos, com esse primeiro momento, com uma semana de suspensão de aulas e vamos antecipar o recesso escolar, que seria no mês de junho. Nós estamos, com esse primeiro momento, em uma semana. Se posteriormente, mediante os resultados, nós precisarmos, né, a partir das notas técnicas emitidas pela Secretaria, nós vamos ampliar esse prazo, né, prorrogar esse prazo, para que possamos oferecer condições de segurança aos nossos alunos. Então, essa é uma medida necessária nesse momento para evitar aglomerações, considerando que na rede municipal de ensino nós temos uma média, uma estimativa de 17 mil alunos e de mais de 800 profissionais trabalhando, né, com esses alunos. Então, manter a tranquilidade, a gente orienta os pais, como o doutor Guiarão falou, para que essas crianças possam ter os cuidados de higiene em casa, usar o que nós temos, usar o sabão, lavar bem as mãos, evitar essas aglomerações e vamos depois cumprir esses dias letivos, assegurando o que está previsto em lei. Mas no momento realmente é uma medida necessária. Eu não sei se a rede estadual foi suspensa, mas como é que fica essa situação? Vai ser encaminhado para eles também? Suspenso o governador, a rede estadual através do governador, sim. Viu? Marcelo. A minha pergunta, Fábio e secretário e os senhores da mesa é a seguinte: com relação aos polos e às faculdades que nós temos aqui em Paulo Afonso, eles têm procurado a administração, a Secretaria Municipal de Saúde, dentro de tudo isso que o senhor expôs, que está sendo feito e que vem sendo feito para encarar esse Covid-19? Não, eles não nos procuraram, mas já enviamos para eles ofício hoje solicitando a suspensão das aulas. O Sesc Lê disse que não suspende, uma mãe está dizendo a mim, e ela disse: o que é que eu faço com o meu filho? Ele pode desobedecer? O Sesc Lê? Sim. Não pode. Pode não? Não pode. Ele tem que parar realmente. Tem que parar. Se não suspender, amanhã a vigilância sanitária vai estar lá, certo? É necessário salientar o seguinte:
A vigilância sanitária, a autoridade sanitária, nesse momento, se antes já tinha, nesse momento tem o poder de polícia, certo? Então, a gente tem a vigilância sanitária, tem o dever de interditar a água. Outra pergunta, secretário, muito interessante. A higienização dos ônibus da Atlântica. Isso tudo vai ser feito. Isso tudo a vigilância sanitária vai fazer as fiscalizações. Muito bem. Alguma outra pergunta? Bom, algo mais a acrescentar, secretário? Bom, o que eu queria encerrar minha participação é dizer o seguinte ao povo de Paulo Afonso, aos senhores da imprensa e senhoras, é que a Secretaria de Saúde Municipal de Paulo Afonso, por determinação do Dr. Luiz Barbosa de Deus, nosso prefeito, está trabalhando muito, mas muito no sentido de minimizar qualquer tipo de dano ao povo de Paulo Afonso e região. Então, gostaria de pedir também que fiquem em suas casas, evite a aglomeração de pessoas, lavem as mãos, sempre lavando as mãos, certo? E estaremos sempre à disposição. Lembre-se o seguinte também, que se tiver com gripe, vai até um posto de saúde, para que a gente possa acompanhá-lo, a evolução da gripe, certo? Se for uma gripe, ótimo. Se não for, a gente vai fazer a cultura e vai enviar para Salvador, ok? Mas nos informe, procure um posto de saúde e que nós vamos ficar atentos. Quero lembrar também o seguinte, hoje de manhã nós montamos uma equipe para ir até a zona rural, em todos os PSFs, nas comunidades mais distantes do centro político de Paulo Afonso, por exemplo, Mosquito, Papagaio, Baixa Funda. Nós vamos amanhã chegar lá para verificar se existe algum cidadão de Paulo Afonso com algum tipo de sintomas de gripe, alguma coisa desse tipo, para que a gente possa acompanhar, certo? Então, onde tiver Paulo Afonsino, dentro da cidade, do município de Paulo Afonso, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância e Saúde, vai estar procurando. Essa é uma determinação do doutor Luiz. Então, era isso que eu queria dizer. E, por favor, lembre ao cidadão, teve uma gripe, está com gripe, está tossindo, está com febre, qualquer coisa, procure a atenção primária da saúde, procure os postos de saúde, procure, certo? A partir de amanhã, eu mesmo vou estar passando em todos os postos, além dessa equipe que vai estar fiscalizando. Então, vão ter 2 ou 3 fiscalizações nesses postos. Então, por favor... Quero saber que hora o senhor vai, porque 5h30 na hora da manhã do meu programa eu vou botar o vídeo. 5h30 da manhã. O senhor andando e eu pego o copo. 5h30. Só um momento aí, eu queria que o doutor Guiarone falasse da demora de ter saído o resultado, porque muita gente hoje estava questionando, por que não chegou, será que foi enviado, essas questões todas. Só para o senhor dizer o motivo. Doutor. Eu acho que a pessoa mais qualificada para dar essa resposta é a Jaqueline. Gente, como o doutor Guiarone frisou, essa análise é por um exame específico. Então, lá em Paulo Afonso não faz a análise, ele coleta a amostra e envia para o estado. Como a demanda é muito alta, então não só Paulo Afonso está com esse problema do corona, esse prazo de 48 horas a gente não está trabalhando mais com ele. Porque a gente precisa que essa amostra venha do município de Salvador. Então, assim, o prazo de 48 horas foi o prazo inicial que nos foi dado. Porém, como os casos estão aumentando, esse prazo ele está um pouco maior. Mas o resultado chega e com segurança, como aconteceu hoje. Pelo início não vai atrapalhar, não? Aqui, vamos supor, a Paulo Afonso ou mais longe. Mas eu acho que o Estado deve se preparar ainda melhor. Isso, porque assim... Para dar uma velocidade, porque esse indivíduo fica aqui. A gente não sabe esse resultado. Não fica
Não, mas ele não está em... Mas aí as medidas sanitárias, elas estão sendo tomadas. A pessoa que está esperando o resultado é monitorada e isolada. Então a gente permanecer isolada até chegar esse resultado. Gil, vamos dizer que um indivíduo que esteja em isolamento teme em sair. Certo? Ele teme em sair. E a gente localiza, porque a gente está acompanhando. A gente localiza isso. Eu disse que a partir de a vigilância sanitária, ela tem poder de polícia, certo? E agora, com esse decreto, a autoridade sanitária tem esse poder também. Então, o que ocorre? A gente tem que pedir o auxílio da polícia para isolar esse indivíduo, certo? E isolar, ou ele aceita, às vezes, isolamento domiciliar, porque eu não vou colocar em risco a saúde pública, ou então a gente leva para o hospital. Certo? Então, medidas drásticas têm que ser tomadas, infelizmente. Então, é melhor que todos cooperem, certo? Todos cooperem. Não vai ser usado de maneira nenhuma o exagero da autoridade sanitária. Mas eu não posso permitir que a saúde pública seja perturbada. Isso vai ser aplicado também aos contatos das pessoas. Eu vi sobre os medicamentos que o paciente, caso apresente sintomas, ele deve evitar. É uma coisa suprema, não lembro o nome. Todos os estudos são preliminares. Existe não algum... tem nada oficialmente. E aí, esse um medicamento baixaria a imunidade? Um medicamento específico a gente ainda não tem. Como é uma questão bem nova, saúde pública, ainda não tem nada oficial não a respeito de medicação. Ok? Bom, eu só gostaria de agradecer em nome do prefeito Luz de Deus, Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, a secretária Cíntia, a Elza, o nosso secretário de Saúde, a presença de todos vocês e dizer da preocupação do chefe do Executivo quanto à saúde do cidadão Paulo Afonsino. Diante desta preocupação, todas as medidas protetivas e preventivas estão sendo tomadas. E a Ascom estará sempre emitindo boletins. Então, torna-se oficial a partir do momento que, através da Ascom, via Secretaria de Saúde, aquilo sim é oficial. Tá certo? E a vigilância sanitária, a pessoal da vigilância de saúde, a atenção básica, juntos, nós todos estaremos trabalhando para que a gente deixe a sociedade de Paulo Afonso informada de todo o andamento e tranquilizar vocês e evitar essa situação que algumas pessoas querem dizer, que é polemizar a situação, mentir com as suas fakes e jogar um terror na sociedade Paulo Afonso. Então, gente, sejamos práticos e objetivos, mas muito obrigado pela presença de vocês, da imprensa, a todos aqui de uma maneira geral, em nome das pessoas que a gente já citou, e a gente fica muito feliz por vocês terem comparecido, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Precisando de alguma informação, estamos à disposição. É só procurar a Ascom diretamente, né? E a gente estará à disposição para vocês, todo o material necessário. Não adianta, eu falei com fulano, com Beltrano, vai lá e procura a gente, vai direto. Não adianta ir direto à Secretaria de Saúde, não adianta procurar a secretária, vai pela Ascom, aí tudo a gente vai dar. Toda hora eu tô... Tá perturbando. É uma perturbação boa. Então, gente. Então, a nota sai direto das compras aos vídeos de comunicação. Isso, a gente já tem uma linha de transmissão. A gente já envia para você, eu mesmo envio para você, para o Gil e muitas outras pessoas. Porque tem gente que recebe e gosta de questionar quem que recebeu. Então a gente não vai estar entrando no embate com quem gosta de polemizar. Do caos, né? A gente acha que a gente precisa de solidariedade e parcimônia, muita. Os boletins serão sempre emitidos no final da tarde? Sim, como a gente tem feito, está dependendo da situação. Na verdade, depende. A gente até falou a princípio que os boletins seriam divulgados às 17 horas, mas devido exatamente a essa questão da grande demanda do LACEN, de toda, como eu disse, a novidade que é essa doença, nós estamos nos adequando enquanto comunicação, e pedimos a vocês paciência também, compreensão, e tudo que a gente pode, a gente sempre está atualizando. Inclusive agora eu já postei o resultado negativo no Instagram. Fiquem de olho nas redes sociais, os e-mails que a gente envia, sempre está saindo nas redes sociais, os órgãos oficiais, o site. Para você ter ideia, hoje vieram me questionar, me abordaram quando eu estava indo para a rádio. A pessoa disse, mas rapaz, você está mentindo. Eu digo, como assim?
o resultado da pessoa vocês não estão divulgando porque é positivo. Eu digo, pelo amor de Deus. Você acha que eu ia brincar com uma situação dessa? Eu fui abordado desse jeito, doutor. E eu tinha conversado com o doutor Guiarone e hoje eu fui 2 vezes na Secretaria de Saúde. Eu digo, calma, mais tarde vai haver uma coletiva, nós vamos divulgar e vocês vão ter ciência do que está acontecendo. E aí vocês hoje já propagam aqui ao vivo, né, nas redes sociais, que deu negativo o primeiro resultado. E que os outros, com fé em Deus, também serão negativos. Você vê a forma como você foi abordado, Pois é.